Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura portuguesa, hoje intitulada Padre Antônio Vieira e a Arte do Sermão. Nós vamos entender os procedimentos retóricos utilizados pelo Padre Antônio Vieira, a sua concepção, ao mesmo tempo heterodoxa, mais relacionada às Sagradas Escrituras, como argumento de autoridade para os seus sermões, como ocorre a estrutura dos seus sermões, marcados por um exórdio ou introito, um desenvolvimento ou argumento e uma conclusão, e vamos analisar com mais detalhes o sermão da 60ª, que foi pregado na Capela Real de Lisboa em 1655. Então, a princípio, nós analisaremos o poema Antônio Vieira, que o Fernando Pessoa escreveu e publicou no livro Mensagem. Dos 3 profetas anunciadores do Quinto Império, Fernando Pessoa destaca como primeiro aviso o Bandarra, o sapateiro de Trancoso, representando a voz popular, confuso como o universo e plebeu como Jesus Cristo. Não foi nem santo nem herói, mas Deus sagrou com seu sinal. Este cujo coração foi não português, mas Portugal. O segundo, Padre Antônio Vieira, nessa dimensão, um plano tanto espiritual como político. E o terceiro aviso, que não tem nome, que escrevi meu livro à beira-mágoa, que poderia ser a própria voz do Fernando Pessoa como anunciador do Quinto Império. E nós temos que entender o Quinto Império nesse contexto de resistência portuguesa ao domínio castelhano, tanto antes da restauração de 1640, como depois nas várias guerras de restauração, nas guerras contra Castela, para recuperar totalmente a sua autonomia. Então, passemos ao poema. Antônio Vieira. O céu estrela, o azul e tem grandeza. Este que teve a fama e a glória tem, imperador da língua portuguesa, foi-nos um céu também. No imenso espaço seu de meditar, constelado de forma e de visão, surge prenúncio claro do luar, é o rei Dom Sebastião. Mas não é luar, é luz do etéreo, é um dia, e no céu amplo de desejo, a madrugada irreal do Quinto Império doira às margens do Tejo. Como nós podemos analisar esse poema? Eu proponho a seguinte análise. Nós vemos alguns epítetos que o eu lírico nomeia o Padre Antônio Vieira, como este que teve a fama e a glória tem, imperador da língua portuguesa. Mas só, é um poema dedicado a Antônio Vieira, como vários poemas de mensagem, que há alguns elementos que, por analogia, identificam as personagens que são celebradas em mensagem. Nós vemos, teve a fama, glória tem. Então, fama, ligada a um verbo no pretérito perfeito, são acabada, a fama de orador, a fama que gozou na corte de Dom João IV, a fama dos seus sermões, e a glória, ela está relacionada a um plano transcendente. Então, quando nós vemos a glória, essa transcendência da obra. Vamos lembrar que o Padre Antônio Vieira era um padre jesuíta. E os jesuítas, ao contrário dos jansenitas, que os jansenitas só se preocupavam com a vida contemplativa, os jesuítas, além da vida contemplativa, se preocupavam com as ações. Tanto que o Vieira, num dos sermões, afirma que são as ações que definem o homem. Isso no sermão da 60ª. Então, nós vemos, a partir da glória ligada ao presente de valor atemporal, nós vemos, por um lado, a fama no passado, com esse caráter missionário do jesuíta,
e o talento da oratória, e a glória com essa dimensão superior, essa dimensão transcendental. Essa dimensão transcendental também é corroborada ao longo do poema pelas várias palavras relacionadas a um campo semântico da transcendência, como, por exemplo, céu 3 vezes, ou seja, uma vez em cada uma das 3 estrofes, as 3 quadras do poema, estrela, azul, constelado, claro, luar, madrugada em real, quinto império e doira. Bom, nós podemos analisar esse céu que tem 2 dimensões, tanto a dimensão física, o céu estrela, o azul, então o céu, a passagem do dia para a noite, cheio de estrelas, as estrelas que possibilitam essa iluminação. Segundo o dicionário de símbolos de Chevalier de Gerbrand, a estrela são faróis do inconsciente, então a estrela projeta, ela tem uma dimensão projetiva. O azul é a mais profunda das cores, então essa profundidade. Então vai haver um deslocamento metafórico a partir do céu, enquanto céu de estrelas, para o céu. Foi-nos um céu também, Padre Antônio Vieira, imperador da língua portuguesa, este, localizado por esse deítico este, foi-nos um céu também. Então, ao mesmo tempo que há um céu cheio de estrelas, o Padre Antônio Vieira também é um céu com estrelas. Vamos ver no Sermão da Sexagésima que ele usa uma analogia para mostrar que os primeiros pregadores o primeiro pregador foi o céu com as suas estrelas, e que Deus não fez o céu como um xadrez de estrelas, mas sim com as estrelas todas ordenadas. Também temos o céu amplo de desejo. Então nós vemos o que é esse desejo, o que se deseja. Deseja-se essa passagem desse estado de letargia, desse estado de dormência, da noite. Nós vemos na primeira estrofe o céu cheio de estrelas, ou seja, a passagem do dia para a noite, e depois nós temos o prenúncio claro do luar, já o luar a iluminar a noite. Para a terceira estrofe nós temos é um dia, e a madrugada irreal do quinto império doira as margens do Tejo. Então, da madrugada para o dia. Se nós temos nas 2 primeiras estrofes a noite, o que simboliza a noite? O tempo das germinações, das gestações, essa preparação do vir a ser, preparação do dia, das grandes mudanças que são possibilitadas pelo espaço seu de meditar. É pela meditação como uma prática mística, nesse imenso espaço, nessa plenitude deste homem de ação, que é visto como um céu na sua dimensão profética, daquele que pode ler e interpretar as estrelas do céu nos passos do seu profetismo. E nós vemos, a partir dessa sua atuação, essa passagem da noite para o dia, dessa madrugada ainda irreal, dessa manhã de nevoeiro, ou seja, ainda não no plano histórico, mas num plano mítico, desse anúncio desse quinto império, doira as margens do Tejo, o doirar representativo do ouro, do símbolo da alquimia, dessa transformação, dessa possibilidade de se criar um império de Cristo na Terra, relativo às profecias de Daniel, de que os 4 impérios materiais foram destruídos e haveria um quinto império, que seria o império de Cristo na Terra, o império espiritual de justiça, igualdade e fraternidade. Valores pelos quais o Padre Antônio Vieira sempre lutou. E é interessante, quando nós pensamos no Padre Antônio Vieira, nós temos que destacar a sua figura humana, que inclui a sua figura política e a sua figura de orador. Ele vive
praticamente todo o século XVII, o século do Barroco. Ele é um homem do seu tempo, portanto, vive de 1608 a 1697, com uma vida bem atribulada entre Brasil, Portugal, e também com missões diplomáticas em Haia, em Paris, Roma. Ele entra bem cedo, a família se muda de Portugal para Bahia, tinha uns 7 anos de idade. Depois ele vai estudar num colégio jesuíta e se ordena noviço e começa a impressionar pelos seus grandes sermões, principalmente na época das invasões holandesas, o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda. E ele vai numa comitiva em apoio ao novo rei, ao rei Dom João IV. Ele vai a Portugal, dá o apoio à causa da restauração e granjeia um grande respeito da corte durante o reinado de Dom João IV e se torna ao mesmo tempo orador oficial da corte. Ele vai a várias missões diplomáticas, muitas das quais não muito bem sucedidas, principalmente pela sua grande defesa aos cristãos novos, aos judeus que tinham os bens confiscados pela Inquisição. E quando Dom João IV morre e o próximo rei é o Dom Afonso VI, ele passa a ser perseguido pela Inquisição. Ele já não tem mais a proteção do rei e sofre processo, fica em cárcere privado e acaba por ir para Roma depois de um tempo para pedir a revisão do seu processo, é absolvido, volta à corte e depois termina os seus dias nas suas missões jesuíticas no Brasil. É importante, segundo Luiz Roncari, nós entendermos quais são as concepções do Padre Antônio Vieira naquilo que se refere à proteção dos menos favorecidos. Ele, nos seus sermões, ele brada contra essa política mercantil e a política e o modo de produção escravocrata e defende os índios da escravidão pura e simples, mas ele quer os índios convertidos à fé cristã, à fé católica. Com relação aos negros, ele é sensível à escravidão dos negros, sofre com os maus tratos dos negros, mas ele pede mais essa resignação. No Sermão do Rosário, ele comenta que os negros, eles estão... No Sermão do Rosário, embora ele se dirija mais aos senhores dos escravos do que aos próprios escravos, ele comenta que os escravos sofrem muitos maus tratos, então ele se opõe a isso. Com relação aos judeus, ao mesmo tempo, seu interesse é pragmático, porque o capital dos judeus era extremamente importante para a retomada da expansão comercial portuguesa, mas também existe essa questão humanitária, principalmente quando ele se opõe às perseguições e ao confisco dos bens dos judeus. Com relação a essa dicotomia civilização e barbárie, ele combate essa civilização mercantil, que precisaria ser corrigida, e defende essa barbárie ingênua que deveria ser convertida. E ele propõe um ideal de sociedade tentando convencer os colonos a instaurarem no Brasil um novo modo de vida, longe do vil metal, como costumava ver na Europa. No sermão da segunda dominga da Páscoa, que foi pregado em Belém do Pará, Padre Antônio Vieira ele faz uma censura ao que ele chama de vil metal, a questão do ouro e prata, e afirma que o fato de não se terem descobertos ouro e prata no solo da região do Pará fez com que os moradores do Pará não se tornassem reféns do dinheiro. Como nós vemos, o que eu deixei em amarelo, terra tão abundante, tão fértil, só com a comutação dos frutos, tudo que é necessário para a vida,
tão abundantemente sobre a terra. Então, nesses advérbios tão, tão e o só com a comutação dos frutos, nós vemos essa proposta de no Brasil se criar um novo modus operandi que não fosse o modo mercantilista europeu, já que se opõe, como eu deixei em laranja, sem haver nem correr nela dinheiro. Suspireis por dinheiro, sem dinheiro, nem queirais minas, nem o que dela se bate. Essas palavras negativas mostram esse discurso de outrem, aquele discurso que ele quer combater. Então ele traz para dentro do seu enunciado o discurso de outrem, que é o discurso das práticas mercantilistas, daquela civilização laica e mercantil que ele quer combater, e a partir dessas imagens introduzidas pelo tão e pelo só, nós vemos esses elementos de um projeto de se construir no Brasil um meio social com valores diferentes dos padrões europeus. Tanto que, e eu deixei em vermelho, tudo custe dinheiro, todos sejais pobres. O argumento do padre Antônio Vieira é que a partir do ouro, a partir da descoberta do ouro, parece que ele está prevendo o que vai acontecer depois do século XVIII em Minas Gerais, a partir da descoberta do ouro, isso vai gerar mais encargos, mais impostos, e os ricos vão ficar cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. No sermão 27º do Rosário, eu faço um pequeno parênteses. Recentemente, em Portugal, vândalos picharam a estátua do Padre Antônio Vieira, que está no Largo de São Roque, em frente à igreja de São Roque, naquele movimento de vândalos que quer propor um certo revisionismo histórico, que é contra os jesuítas, que é contra o Cristóvão Colombo, etc, etc. E eu deixei na bibliografia um artigo que desconstrói esses argumentos falaciosos, porque não é destruindo escultura que se vão corrigir os erros da história. E o Padre Antônio Vieira não tem nenhum erro. Então, o fato de ele querer a conversão dos indígenas e o fato de ele não necessariamente propor uma rebelião dos escravos negros não o torna menos importante. Como nós vemos, eu destaquei alguns elementos no Sermão do Rosário, ele é extremamente incisivo e tem um ponto de vista extremamente humanitário com relação à escravidão africana ao se questionar, mas esses homens não são filhos do mesmo Adão e da mesma Eva? Então nós temos o mesmo Adão, mesma Eva, mesmo Cristo, mesmo ar, mesmo céu, mesmo sol, para depois questionar qual é a sorte, qual é o fado deles, qual é a estrela deles. É uma estrela que os domina tão triste, tão inimiga, tão cruel. Padre Antônio Vieira não foi humanitário ao escrever isso? Então é importante nós percebermos a grande justiça que muitas vezes se faz com a figura do Padre Antônio Vieira. Ele foi uma figura extremamente com projetos humanitários. Tanto que ele desconstrói a ideia dos senhores de escravo, que devendo-vos tratar como irmãos, se chamam vossos senhores, ao fazer a oposição entre os mistérios gozosos dos senhores e os mistérios dolorosos dos escravos. Passemos agora à análise do Sermão da Sexagésima, que foi pregado na Capela Real em Lisboa em 1655 e foi publicado pelo Padre Antônio Vieira em 1679. Como que se estrutura esse sermão? Sempre há, nos sermões do Padre Antônio Vieira, o argumento de autoridade, que é a partir da Bíblia. Então, a partir de semen est verbum Dei, que está em Lucas 8, então nós vemos que a palavra de Deus é semeadura. No exórdio ou no introito, o orador se questiona por que a palavra de Deus faz tão pouco fruto na terra. E desenvolve o seu questionamento do exórdio nas partes 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Na parte 3, ele estabelece 3 possíveis causas para a não frutificação da palavra de Deus na terra. A primeira causa seria Deus. A segunda causa poderia ser os ouvintes. E a terceira causa seriam os pregadores. Obviamente, ele inocenta Deus, porque devido a tanto ao estabelecido no Concílio de Trento, a questão ortodoxa da fé católica, como também essa própria questão de fé, ou seja, Deus, a palavra de Deus, frutificaria tanto em corações maus como em corações bons, onde quer que ela caísse, ela daria frutos. Inocenta os ouvintes também, porque a palavra de Deus, mesmo que não mudasse a atitude de determinadas pessoas, mas causaria um certo efeito. E onde ele imagina que estaria a causa, estaria nos pregadores. Então, a partir da parte 4, ele destrinça 5 circunstâncias do pregador. Quais seriam essas 5 circunstâncias? Seguindo moldes clássicos, seriam a pessoa do pregador, ou seja, quem ele é, o estilo do pregador, ou seja, a maneira como ele utiliza a linguagem, a matéria, ou seja, aquilo de que ele trata, ou seja, o assunto de que ele trata, a ciência seria a sabedoria do pregador, e a voz, a maneira como ele se dirige do seu púlpito, como ele se dirige à plateia. Vale lembrar que nessa época muitas pessoas acorriam às igrejas para assistirem aos sermões como se fossem espetáculos. E o próprio Padre Antônio Vieira menciona isso, mas que acha extremamente pernicioso o fato de que muitos dos sermões são verdadeiras comédias ou são verdadeiras farsas, utilizando gêneros dramáticos como a comédia e a farsa marcada pela caricatura, é a comédia de fazer rir, rindo se castigam os costumes, mas que esses sermões que ele sabe que existem não são sermões que corrigem os costumes. Todo o discurso do Padre Antônio Vieira, nesse sermão da 60ª, está com o objetivo de, numa relação polêmica com o estilo gongórico, requintado, artificial e do cultismo dos dominicanos. Lembrando que os dominicanos tinham imenso poder junto à Inquisição e eles tinham um discurso todo floreado. E o Padre Antônio Vieira, quando ele fala em pregar claro, ele se opõe, ele traz, já que todo discurso se constrói na relação com outros discursos, tanto em relações contratuais como em relações polêmicas, ele traz para o interior do seu discurso o discurso de outrem para mostrar, para desqualificar esse discurso de outrem. Então, quando ele destrinça 5 circunstâncias do pregador, ele examina então pessoa, estilo, matéria, ciência e voz, para depois dizer que não é nenhuma delas, mas sim, na conclusão, ele afirma essa oposição, ele faz um jogo de palavras, tal como os gongóricos faziam, entre palavras de Deus e palavra de Deus. Palavras de Deus seria o sentido que nós atribuímos e que nós queremos dar à palavra de Deus, e palavra de Deus, o singular, o sentido em que Deus as disse. Nós vemos, então, no desenvolvimento desse argumento, nas 5 circunstâncias, pessoa, ciência, matéria, estilo e voz, na circunstância de pessoa, ele opõe o pregador e o que prega e desenvolve uma série de correlações analógicas com o semeador e o que semeia, ao usar o exemplo do Evangelho de que Deus não disse saiu o semeador a pregar, mas sim saiu o que semeia. E faz essa rede de oposições em que nós temos de um lado o semeador,
o soldado, o governador, que tem o nome de semeador, de soldado, de governador, e do outro lado o que semeia, o que governa, que é ação. Então são as ações que convertem o mundo. Ele conclui essa parte sobre a pessoa. No que se refere à matéria, o padre Antônio Vieira condena aquilo que os dominicanos faziam de apostilar o evangelho, ou seja, de falar de vários assuntos de uma só vez. Tanto que ele afirma que o sermão há de ter um só assunto e uma só matéria. Da mesma forma, e ele cita que não se pode, no mesmo terreno, jogar várias sementes de várias espécies, porque não vai nascer nem trigo, não vai nascer milho, não vai nascer cevada, se jogar no terreno todas essas sementes de uma vez, mas sim uma mata brava e confusa. Olha o termo confusa como marcado por esse discurso de outrem, o discurso dos dominicanos, que ele via como confuso. E ele utiliza dois exemplos, tanto de uma maneira mais abstrata como de uma maneira mais concreta, o exemplo de que a estrutura do sermão deveria ter a definição da matéria, a divisão em partes, as provas com as escrituras, a declaração com a razão, a confirmação com o exemplo, a amplificação com as causas e circunstâncias, respostas, dúvidas, a refutação dos argumentos contrários com eloquência e, por fim, concluir e gerar a persuasão. Esse método parenético que visa todo esse retorcimento barroco dos sermões do padre Antônio Vieira, como se ele não fosse por uma linha reta, ele vai por linhas curvas para convencer a partir de raciocínios silogísticos, em que há uma premissa maior, uma premissa menor e resultante delas há uma conclusão. Então, exemplo, todo homem é filho de Deus, premissa maior. Eu sou homem, premissa menor, conclusão, eu sou filho de Deus. Então, é claro que isso não é feito assim de uma maneira didática, como eu vos expliquei. Ele é todo retorcido com raciocínios dedutivos e indutivos, com os... Tanto que aqui no Sermão da Sexagésima eu posso ler como um meta-sermão, à medida que é um sermão que mostra como se faz um sermão. Nessa estrutura do sermão, quando ele está a falar da matéria do sermão, nessa definição, nessa divisão, nas provas, nos exemplos, nos esclarecimentos e na previsão dos possíveis argumentos contrários, e já na refutação desses argumentos, eu tenho toda a estrutura do sermão. E ele dá um exemplo a partir da alegoria da árvore, de uma árvore que tem um só tronco, então é um só assunto, com as raízes fundadas no Evangelho, com as ramificações, ou seja, o assunto pode ter ramificações, mas exige que volte ao tronco, com varas para corrigir, cobertas de folhas, que seriam as palavras, flores, que são as sentenças, e os frutos que vão ser dados pelo sermão, é o produto que vai ser dado. Então, ao chegar ao fruto, nós vemos todo esse raciocínio espiralado, porque nós temos já o tema do sermão é que a semente, aquilo que é jogado, a semente de Deus, a palavra de Deus é como uma semente que é jogada, e essa semente ela pode ou não proliferar. Ele examina as razões pelas quais muitas vezes ela não prolifera. Um outro tópico que ele examina é a ciência. A ciência, que se representaria a sabedoria dos oradores, semeou o seu e não o alheio, ou seja, quando ele dá exemplo dos apóstolos que foram iluminados pelo Espírito Santo e cada um recebeu uma língua e não todos
receberam todas as línguas, porque cada um há de ter o seu conhecimento e não pescar com a rede do outro. E ele cita até, ele cita, por exemplo, o Davi, que não aceitou as armas de Saul para derrotar o gigante Golias. Então, nós vemos que o exemplo que ele dá de Davi, que não aceitou as armas de Saul para derrotar o gigante Golias. Então, ele cita os apóstolos que cada um estava a tecer a sua própria rede quando Jesus Cristo os convida para serem pescadores de almas. Então é necessário que a ciência seja não alheia, que o pregador não use de métodos de conhecimento de outras pessoas, mas sim dos seus próprios conhecimentos, da sua própria sabedoria com relação à reflexão sobre as Escrituras. E a voz, que teria que ser uma voz forte como um trovão que assombre e faça tremer o mundo. Entretanto, ele examina que há outros pregadores que pregavam com a voz mansa. Então, e vai afirmar no final que nenhuma dessas circunstâncias é necessariamente um dos motivos pelo qual não faz fruto a palavra de Deus. Mas eu deixei em destaque, embora seja a segunda causa examinada, a questão do estilo. Quando o Vieira se manifesta contra os estilos modernos, tão empeçado, tão dificultoso, tão afetado, ele vai contra os que seguem a linha do gongorismo, desses jogos de palavras, porque ele é partidário de um conceptismo, dos jogos de ideias, dos raciocínios contorcidos para gerar esses efeitos engenhosos de argumentação. E o exemplo que ele dá é que o céu, como primeiro pregador, Deus não fez o céu como xadrez de estrelas, como muitos pregadores fazem um sermão como xadrez de palavras, em que se há branco, tende a haver negro, se há dia, tende a haver noite, se há luz, tende a haver sombra, se escrevem desceu, há de haver subiu, em que todas as palavras estão nessa rede de oposições, como na poesia gongórica. Ele se opõe a isso. Para ele, o sermão tem que ser muito claro, para que entendam as pessoas sem conhecimento, e muito alto, para que ainda tenham que entender as pessoas com bastante conhecimento. De acordo com Afonso Ávila, os sermões do Padre Antônio Vieira, eles apresentam uma técnica iterativa com sequências variáveis ao longo do discurso. Quando ele menciona a questão da voz, que deveria ser como um trovão, ele utiliza palavras como relâmpago, então substantivos relâmpago, trovão e raio, 3 vezes. Então, 3 palavras, tem um ritmo ternário, relâmpago, trovão, raio, e relâmpago para os olhos, trovão para os ouvidos, raio para o coração. Então, eu tenho outros substantivos, ou seja, tenho as causas e aquilo que vai ser afetado por essas causas. E relâmpago alumia, trovão assombra, raio mata, verbos. Então, alumiar, assombrar e matar referente às causas. O raio que fere a um, relâmpago a muitos e o trovão a todos. Então eu tenho essas expressões de quantidade. Então, a partir, muitas vezes, de um léxico reduzido, estabelecem-se várias relações sintáticas. Da mesma forma, logo no início do sermão, quando o Padre Antônio Vieira afirma que as várias criaturas do mundo, elas acabam sendo impeditivos para que floresça a palavra de Deus, para que se frutifique a palavra de Deus, ele afirma que há criaturas racionais, que são os homens, sensitivas, animais, vegetativas, plantas, insensíveis, pedras. Então, ritmo quaternário. E ele utiliza pedras que secaram a semente, os espinhos que afogaram a semente, as aves que comeram a semente e os homens que pisaram a semente está nessa relação metafórica, nessa cadeia metafórica, nesse jogo de associações como a palavra de Deus. Eu proponho uma leitura também do Sermão da Sexagésima. Vale lembrar que sexagésima, porque sexagésima, 60 dias antes da Páscoa, ou seja,
pelo menos 2 domingos antes da quaresma. Ele mesmo anuncia no sermão: estamos próximos da quaresma. E se a quaresma são 40 dias antes da Páscoa, então são 60 dias. Esse sermão da sexagésima, ele que é um meta-sermão, em que ele vai discutir o próprio método de pregar, a arte de pregar. É interessante, como já vos expliquei em aulas anteriores, uma construção arquitetônica que foi feita bem posterior ao Padre Antônio Vieira, em Braga, ou em Bom Jesus do Monte, que é o Escadório dos Cinco Sentidos, nós vemos, segundo Maria dos Prazeres Gomes, que esse escadório ele apresenta um discurso alegórico. E eu posso dizer que o discurso do Padre Antônio Vieira também é um discurso alegórico. Ele estabelece inúmeras alegorias ao longo dos sermões. Esse discurso alegórico também é um discurso analógico e sensorial, que passa do visível, do figural, para o inteligível, que é o transposto a partir da sedução do olhar. Tanto que ao longo do sermão da sexagésima, o Padre Antônio Vieira utiliza várias construções ligadas ao verbo ver, principalmente na segunda pessoa do plural do imperativo, vede. Por exemplo, parte 1. Ora, vede como todas as criaturas do mundo se armaram contra esta sementeira. Sementeira, a ideia de semear a palavra de Deus, e ele cita as 4 criaturas, tanto as pedras, os vegetais, os animais e os homens. Vede, ele está a chamar a atenção do ouvinte, para que o ouvinte veja, para que pelos sentidos, já que a arte barroca é uma arte que convoca os sentidos, principalmente a visão, e a partir de solicitar o vede com esses exemplos concretos que passam do figural, ou seja, do visível, para o inteligível. Na parte 3, em que o Padre Antônio Vieira menciona a necessidade de 3 elementos para que se possibilite a visão: os olhos, o espelho e a luz, em que a luz é uma luz de inspiração divina e que o homem precisa dos olhos e do espelho para poder se ver. No momento em que ele está a analisar essas possíveis causas de a palavra de Deus não se frutificar na terra, e como que Deus alumia e como que o homem precisa desse conhecimento. A partir da parte 4, quando o Padre Antônio Vieira menciona as várias circunstâncias do pregador, e que ele menciona a questão da primeira circunstância, que é a pessoa do pregador, que uma coisa é o pregador, outra é o que prega, uma coisa é o semeador, outra é o que semeia, uma coisa é o soldado, outra é o que peleja, que as palavras que frutificam as obras, vede se podem ser só palavras. São só palavras, mas as ações, porque não pregamos aos olhos, pregamos só aos ouvidos, ou seja, ele se inclui nesse discurso para mostrar que muitos pregadores acabam por pregar só aos ouvidos e não aos olhos. Se os ouvintes ouvem uma coisa e veem outra, como se hão de converter? Por causa do exemplo, ou seja, o pregador ele tem que ter uma vida reta e digna para poder dar o exemplo, porque uma coisa é dizer algo, entra pelo ouvido, e outra coisa é o ouvinte ver algo, ver a conduta moral, ilibada e ética do pregador. Na parte 5, quando ele prega acerca do estilo, vede como diz o estilo de pregar do céu com o estilo que Cristo ensinou na terra, quando ele compara o céu como um céu de estrelas, e que Deus não fez um céu como xadrez de estrelas, em que havia oposições de uma palavra para outra. Então, vede, ele está a chamar a atenção, novamente, para o ato, para a ação de ver, com os olhos, com o espelho, com a graça obtida de Deus, para que aquilo que ele está a tratar de forma alegórica, a partir do exemplo com elementos concretos, que isso seja visto. Na parte 6, em que se menciona que o sermão tem que ter uma só matéria, quereis ver tudo isso com os olhos? Ora, vede. E aí ele cita o exemplo da árvore, que a árvore tem um só tronco, que seria um só assunto do sermão,
as raízes profundas mergulhadas na terra, ou seja, o sermão fundado nas escrituras, que tem as folhas, que são as coberturas, o revestimento figurativo, que são as palavras, que tem as varas, que são para corrigir os defeitos, os pecados, as flores, que são as sentenças, e os frutos, que é o que o sermão vai produzir. Na parte 7, quando ele menciona a questão do conhecimento, da ciência, que o pregador tem que ter uma ciência sua e não alheia, ao mencionar a parábola bíblica dos pescadores de almas, dos apóstolos, e se não vede-o no estilo de cada um dos apóstolos, sobre o que desceu o Espírito Santo, vede-o. Então, quando ele mostrar que se desceram as línguas do Espírito Santo, uma língua para cada um, e vede-o, então instiga ao ver. Na parte 8, quando menciona como deve ser a voz do pregador, e diz que muitas vezes o pregador tem que bradar, já que muitas pessoas bradam, ganham tudo no grito, ao invés de ganharem no argumento. Então, vede-o claramente em Cristo. Depois que Pilatos examinou as acusações, então houve uma ponderação de Pilatos, quando Pilatos diz: não vejo nada contra esse homem, e que a multidão ensandecida pedia a condenação de Jesus Cristo aos brados. E por último, na parte 10, na conclusão, que ele se dirige já não como vede, mas veja, ao invés de dirigir ao público, se dirige ao céu. Veja o céu, que ainda tem na terra quem se põe da sua parte. Ou seja, ainda há oradores que não são como os oradores com estilo gongórico, com estilo dos dominicanos. Ele não fala no sermão a palavra dominicanos, mas, para um bom conhecedor, sabe-se que ele está a desconstruir o discurso dos gongóricos. De forma que a aula de hoje permitiu que nós entendêssemos como se constroem os sermões do Padre Antônio Vieira. Embora ele tenha uma obra, um conjunto de cartas significativa e mais obras proféticas, como Esperanças de Portugal, História do Futuro e Claves Profetarum, o Padre Antônio Vieira apresenta uma obra riquíssima nos sermões. Eu diria que, para quem deseja escrever bem e saber argumentar em qualquer situação, já que muitas vezes os argumentos são vazios, é importante aprendermos o método paranético, que é esse método já que o Padre Antônio Vieira utiliza, que é de prever as possíveis respostas do interlocutor e já utilizar argumentos que derrubem essas respostas. Então, em termos estilísticos, temos uma grande obra, em termos humanitários, um grande jesuíta que lutou pelas causas dos menos favorecidos. Por hoje é só.